O deputado Ottoni de Paula, em transmissão ao vivo, comentou a indicação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. O deputado explicou aos seus eleitores que o presidente Jair Bolsonaro sofre intensas pressões e que ele aceitará a indicação do presidente, ainda que não goste, porque continua acreditando no presidente Jair Bolsonaro. Assista. Olá campeão, olá campeã, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre o desembargador Cássio Nunes, que a imprensa diz que é o escolhido do presidente Bolsonaro para ocupar o cargo no Supremo Tribunal Federal, no lugar de Celso de Mello. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque esse assunto é um assunto que está deixando as redes agitadas, não é? E tem sido o comentário dessas últimas horas. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos, quem está nos assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir em outro momento, a gravação desta live. Eu gostaria de começar esta live dizendo: eu acredito em Bolsonaro. Essa é a primeira frase que eu quero falar no início dessa live. Eu não tenho dúvida nenhuma do caráter, da seriedade e do compromisso que o presidente Bolsonaro tem com o povo brasileiro. Mas eu gostaria de fazer algumas ponderações aqui depois desta minha afirmação, que é: eu acredito no presidente Bolsonaro. Pois bem, especula-se na imprensa de que Bolsonaro já tenha escolhido Cássio Nunes, o desembargador do Tribunal Regional Federal 1, para ser o substituto de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O que deixou muitos preocupados, principalmente a base do presidente Bolsonaro, é que, ao analisar a trajetória, a carreira do desembargador Cássio Nunes, nós vamos perceber uma relação dele muito próxima com o PT, muito próxima com a esquerda. Fatos são fatos e você não tem como negar os fatos, negar a realidade. Então, é a realidade que o desembargador Cássio Nunes, por exemplo, só está nesse cargo hoje porque foi indicado por Dilma Rousseff como desembargador do Tribunal Regional Federal 1. É fato também de que sua esposa sempre trabalhou como assessora no Senado Federal, em gabinetes de senadores petistas. Também é um fato. Assim como é um fato também de que o desembargador Cássio Nunes, remando contra a maré da opinião pública, foi quem sacramentou as orgias com dinheiro público feita no Supremo Tribunal Federal, com lagostas e vinhos caros, não é? E também foi o desembargador Cássio Nunes que impediu ou que votou contrário à extradição do terrorista César Batista. Então, esses fatos são fatos que, esses e outros, que você não tem como maquiar. É uma realidade. Esse é o histórico do desembargador Cássio Nunes, ok? Bem, agora, o que eu quero analisar
com você são algumas verdades, não é? Verdade número 1, o presidente Bolsonaro nada declarou, o presidente Bolsonaro nada disse. E eu vou pedir que você compartilhe esta live, que é importante compartilhar, porque nós precisamos dar o contraponto para a opinião pública, mas também para quem é da base do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem uma base muito sensível, não é? Qualquer coisa que pareça sair fora do trilho já causa uma sensação. Então, causa a sensação de que nós estamos perdendo o governo, de que nós estamos perdendo o controle, e não é nada disso. Bem, se o presidente Bolsonaro não disse quem é o seu indicado para o Supremo Tribunal Federal, então eu aguardo o presidente. Qualquer nome que surja são especulações. Ah, mas o presidente jantou na casa do Gilmar Mendes, mas o presidente jantou, estava lá o Dias Toffoli. Olha, eu não tenho preocupação nenhuma se o presidente da República jantar na casa de Gilmar Mendes, ok? Eu terei problema se o presidente da República tiver o mesmo comportamento que eu critico no ministro Gilmar Mendes, ok? Agora, enquanto a pessoas que representam os poderes, você não quer ter um presidente que não tenha diálogo com o ministro do Supremo Tribunal Federal só porque você não gosta desse ministro, ok? Você não pode pretender ter um presidente que não converse com o presidente do Senado porque você não gosta dele, ou um presidente que não acene positivamente para o presidente da Câmara porque você não gosta dele. Não. Afinal de contas, nós elegemos um presidente da República, nós não elegemos um ditador. Portanto, em uma república, os poderes se falam, os poderes se comunicam, não é? E o fato do presidente Bolsonaro sentar com pessoas que nós somos críticos não faz dele um personagem igual a essas pessoas com quem nós somos críticos, com as quais nós temos posições contrárias, ok? Então eu pelo contrário, eu fico feliz quando eu sei que o presidente Bolsonaro está conseguindo dialogar com membros do Supremo Tribunal Federal. Maravilha. Também não tenho preocupação nenhuma, pessoal, nenhuma, se o presidente Bolsonaro tiver um nome e questionar e perguntar a algum ministro e fazer uma consulta a algum ministro ou a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal o que eles acham desse nome que ele quer indicar. Afinal de contas, este indicado vai passar ao lado desses ministros boa parte da sua vida, não é isso? Portanto, hoje o presidente perguntar a B ou C, olha, eu quero indicar fulano, o que você acha? Também eu não vejo problema nenhum nisso. O presidente consultar o presidente do Senado Federal, saber se o nome que ele quer indicar, se tem alguma dificuldade de passar pelo Senado, também não vejo problema nenhum nisso, certo? Agora, o que eu vejo problema é se o indicado do presidente, ok, estiver fora daquele eixo, não é, de postura, né, que nós entendemos enquanto bolsonaristas que somos. Tá certo? Então aqui, ninguém aqui desculpa o termo, baba-ovo de Bolsonaro, ninguém aqui é puxa-saco de Bolsonaro, ninguém aqui é adorador de Bolsonaro. Nós somos bolsonaristas, nós respeitamos o presidente, nós acreditamos no nosso presidente, mas fazemos as críticas, fazemos as nossas ponderações. Até aí, maravilha, faz parte da democracia, e Bolsonaro mesmo já me disse que já corrigiu muitas situações, muitos rumos
porque ouviu a base, porque ouviu você, porque nos escutou, ok? Então, pessoal, se o presidente nada falou, se é o Cássio Nunes ou não, significa que até lá eu terei isso como especulações, tá certo? Primeiro ponto é esse. O presidente já sabe a minha opinião, porque eu manifestei a minha opinião a ele. Eu tuitei, não é? Dizendo que eu não acredito ser o Cássio Nunes e disse essas razões, as quais eu repliquei aqui para vocês, mostrei para o presidente, essa é a minha opinião, tá certo? Ok? Vamos lá. Aí alguém diz, ô Tony, vamos lá, e se for o Cássio Nunes? E se for esse cara que a gente tem preocupações com o histórico dele? Se for, pessoal, eu vou ser bem sincero, se for, eu vou tomar um susto, porque eu não esperava o presidente escolher alguém com esse perfil, se for, e se for, eu vou continuar acreditando no presidente. Ou seja, existem razões que faz com que Bolsonaro tome algumas decisões que nós não vamos entender, que nós não vamos compreender, ok? Mas você que está aí do outro lado precisa saber que o jogo é pesado demais. Que o presidente Bolsonaro, quando chegou em Brasília, quando tomou posse, ele entendia que ele poderia fazer as coisas que hoje ele percebe que não pode fazer. E não pode fazer por quê? Porque o presidente da República, nesta República, nesse país chamado Brasil, ele é altamente limitado. Altamente limitado. Até porque a nossa Constituição, ela é uma Constituição criada por ou idealizada por um deputado parlamentarista, não é, de cultura parlamentarista, que era Ulisses Guimarães. Portanto, toda a nossa Constituição, ela dá ao parlamento poderes, não é, que muitas vezes engessam o presidente da República. Dá ao STF poderes que engessam o presidente da República. Por isso está o artigo 142 da Constituição, que está ali, não é, onde o presidente poderia convocar as Forças Armadas, está ali justamente para ser um fator de equilíbrio entre os poderes. Por isso que está ali. Isso já nos explicou o jurista Ives Granda. Então, pessoal, o presidente ele está sendo arrochado, ameaçado, comprimido nas suas ações diariamente. Então, mesmo que ele tome uma decisão que nós aqui do outro lado julguemos como, pô, Bolsonaro deu mole, pô, Bolsonaro tá se vendendo, pô, Bolsonaro... Não é isso. Eu não defendo o presidente Bolsonaro porque ele me deu cargo, porque eu não tenho cargo dele. Eu não defendo o presidente Bolsonaro porque eu tenho indicado naquela estatal, porque eu não tenho indicado nenhum. Eu já disse, se alguém descobrir onde tem um indicado meu, eu entrego o meu mandato, eu renuncio o meu mandato. Eu não tenho um indicado na máquina federal, ok? Portanto, eu não defendo o presidente Bolsonaro por causa de interesses. Eu defendo o presidente Bolsonaro porque eu acredito nele. E quero te incentivar a continuar acreditando no presidente, mesmo que ele tome algumas decisões que a gente não entenda, que a gente não compreenda. O que você precisa compreender é uma coisa só. Em 4 anos, ou em 2 anos agora, Bolsonaro não vai conseguir mudar esse país. Em 4 anos, Bolsonaro não vai conseguir mudar esse país. Mas ele já está mudando esse país. E para isso,
o presidente vai ter que fazer, e eu não estou dizendo que é esse caso agora, não é? Porque ele não disse quem é a pessoa que ele vai indicar. Então, para mim, até agora, o Cássio Nunes, o desembargador, é uma simples especulação da imprensa, até o presidente falar, tá certo? Mas o presidente, muitas vezes, precisará fazer algumas concessões que nós não queríamos, que nós não aceitamos, né? Que a gente vai fazer biquinho, poxa vida, logo esse cara, ou logo essa mulher, mas nós temos que entender que ou a gente tá do lado do cara nesta guerra, ou a gente abandona o cara, ou a gente acredita no cara pra valer, ou então vai pro lado dos isentões que ficam fazendo listinha onde Bolsonaro me enganou, onde Bolsonaro me traiu, então Bolsonaro me traiu, eu não sou mais Bolsonaro. Tudo bem, quem não quiser ser Bolsonaro, que não seja. Agora, apresente agora uma outra opção melhor para o Brasil, hein? Apresente uma outra opção melhor para o Brasil. É tipo aquele cara que ficou casado 10, 15 anos, a esposa errou passou a roupa dele errado, queimou a roupa dele, ficou enjoado, ele se enjoou dela, aí separou, aí ele vai ficar com outra, ele vai perceber que a outra é pior do que aquela que ele reclamou e que ele separou. Acontece o seguinte: nesse país hoje, nós não temos como pedir divórcio de Bolsonaro. Não, nós não temos. Porque uma comida queimou, porque botou alguém que a gente não queria, porque fez um acordo que a gente ficou meio achando estranho e tá. Mas o cara lá tá sofrendo. É ele que tá sofrendo. É ele que tá tomando facada todo dia. É ele que tá metendo a cara dele para mudar esse país todo dia. Agora, quem é que tá com ele nessa mudança? Quem é que tá comprando a briga dele nessa mudança? Cara, tem mais contra do que a favor. Então, se a gente que é da base ficar nesse mimimi, nós estamos alimentando quem? A esquerda. Nós estamos alimentando quem? Eu sei, é que tem gente aqui oferecendo nomes, que eu estou explicando aqui a vocês. Coloca o Bretas, coloca fulano, coloca o Beltrano. O que eu estou tentando explicar aqui para vocês é que se Bolsonaro colocar um nome que não nos agrade, ok? Não desconfiemos do presidente por conta disso. Por quê? Porque ele está numa guerra, porque ele está numa batalha, e a gente não está por dentro da intimidade do poder palaciano. Só quem sabe é ele e uns 3, 4, eu não sei. Eu tô na base, eu sou um ajudador, eu sou um mero soldado, não é? A diferença entre eu e você é que eu tenho um mandato. Tem gente que acha que eu acordo com o presidente, que eu tomo um café com o presidente. Não é nada disso, certo? Estou com o presidente, converso com o presidente, mando um zap eventualmente ali pro presidente, mas eu sou um soldado igual você é, cara. A nossa diferença é que você me deu um mandato, o povo me deu um mandato para estar mais perto dele, mas nós somos iguais. Então é isso. Vamos segurar a bandeira, gente. Não vamos recuar, não, ok? Vamos levantar a cabeça. O presidente ainda não disse quem é o cara que vai pro STF, ok? E se for o Cássio Nunes, repito, eu vou achar ruim, porque eu não queria que fosse o Cássio Nunes. Mas nem por causa disso eu vou deixar de acreditar no presidente, de confiar no presidente, porque nós estamos no meio de uma guerra. E o que eles estão fazendo é se infiltrando no nosso meio. Esses malditos picaretas, pilantras, eles estão se infiltrando na base bolsonarista para atear fogo, para jogar um contra o outro, para fazer uma série de contendas e que a gente deixe Bolsonaro.
e que a gente abandone Bolsonaro. Tá certo? Ah, se for o Cássio Nunes, eu não quero saber mais do presidente. Beleza, essa é uma decisão tua. E a gente tem que respeitar. Agora, pelo amor de Deus, ter um presidente que vai sempre me agradar em todas as decisões que ele toma, até eu queria. Mas a vida não é assim. A realidade não é essa. Por isso, eu resolvi bater esse papo aqui com você. Tá bom? O Nildinho falando aqui, tomara que não seja. Tomara mesmo, Nildinho. Tomara, eu torço para que não seja. Eu torço para que seja realmente o que eu acredito até agora, que é uma especulação da imprensa. Agora, se for, eu tô dizendo aqui, me assusta, não tô entendendo, mas tô confiando. Tô confiando. E repito, não tô confiando porque eu sou baba-ovo não, tá? Eu tô confiando porque eu conheço o cara. Eu conheço o meu presidente. E sei que é um cara do bem. Convivo com ele. Tá certo? E sei que tem caráter. E sei que ama o Brasil. Entendeu? Então, é essa postura que eu tenho e é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Repito, espero que não seja o Cássio Nunes. Tô torcendo para que não seja ele. Não tem o perfil que a gente quer. Não tem o perfil que Bolsonaro falou. Tá certo? Mas, meu irmão, se você conhecesse Brasília, se você conhecesse o que é aquilo lá, a guerra que é aquilo lá, você não ia querer estar no lugar do presidente nunca. Não, mas se eu fosse, eu falo. É porque você não tá lá. No dia que você chegar lá, se Deus te der a mesma oportunidade que deu ao presidente Bolsonaro, você vai perceber que não é fácil não. Tá bom? Não é fácil. Brasília é o seguinte, às vezes você negocia com o capeta para ter o céu que você precisa ter. Entendeu? Essa analogia, até pesada, mas é. Lá é assim. É conversando com os demônios todos os dias e pedindo a graça de Deus sobre nós. Falou? Então eu confio no presidente, acredito nele, na sua boa vontade e na sua coragem de querer mudar o Brasil. Tá bom? O clima tá tenso, é guerra, mas nós vamos vencer, só estamos no início dela. E se você pular fora do barco, é brincadeira. Pelo amor de Deus. Vai pular para onde? Não tem opção não, irmão. Fica na tua, entuba o que você não gostar e continue acreditando que no final Bolsonaro vai entregar o Brasil que a gente quer. Um abraço. Compartilha, tá? Se você acredita naquilo que eu tô falando, né? Também tem isso. Um abraço. Beijo no coração de todos, tá? Obrigado ao povo aí do Rio de Janeiro que tá dando uma força aí pro papai, tá? Muito obrigado. Deus abençoe. Tô recebendo centenas de mensagens dizendo, ó, tô com o Ottoni Pai. Obrigado. Ottoni Pai é candidato a vereador no Rio de Janeiro, 77200. Obrigado a todo mundo que é da capital aí. Um abraço.